Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir a nossa aula aí, né? Então, de criatividade e inovação. Agora, hoje a gente vai falar um pouquinho de cultura e gestão da inovação, que é justamente essa questão. Parece consenso da necessidade de desenvolver aí a cultura de inovação no país, nas empresas. Parece que todo mundo entende que isso é importante, né? Porém, ainda restam algumas dúvidas. Do que, afinal de contas, seria essa cultura de inovação? A gente vai tentar dar uma pincelada nesse capítulo aqui, o que é, não sei se nós vamos chegar a alguma conclusão relacionada a isso aí, mas é isso que a gente vai tentar trabalhar sobre hoje. Mas para falar disso aí, a gente começa a falar aí de Edgar Scheink com a relação da cultura organizacional. Porque a cultura organizacional, ela pode ser a principal responsável de você ter uma cultura de inovação numa determinada organização ou não. Então, para ele, cultura interna é o nome dado a padrões de comportamento explícito e implícito desenvolvidos ao longo do tempo. Então, portanto, os elementos de cultura organizacional que acontece ali são revelados no comportamento e na interação das pessoas. Existem alguns que são explícitos, que você consegue identificar, esses ainda dá para a gente entender um pouquinho. E aqueles que são implícitos? Esses são mais problemáticos. Será que esses acabam favorecendo um ambiente de inovação e de cultura numa determinada empresa? Por exemplo, você chegar numa empresa lá, o cara fala assim, não, aqui todos nós somos iguais, do diretor ao chão de fábrica. Você acha que aí tem um ambiente de inovação? Quando o próprio responsável diz que tem um ambiente igual do superior ao inferior, já cria ali um ranço. Para que eu vou fazer para esse cara se dar bem? Beleza? Então, as normas que regem um grupo de trabalho influenciam diretamente se essa empresa tem uma cultura de inovação ou não. Cultura de organizacional é o sistema de valores existentes em uma empresa e que influi sobre toda a sua vida, inclusive na relação pessoal, questão de marketing, de atendimento, sistemas administrativos, controle, produção, etc. E aí, essa cultura de atendimento, essa cultura de forma. Tem várias histórias que se contam aí do comandante Rolim da TAM, né? Diz que o primeiro voo que a empresa fez, quando ele comprou um avião, que ele contratou os funcionários, ele levou todo mundo para os Estados Unidos, né? Falou, vamos fazer uma viagem. E a viagem foi tenebrosa, o avião demorou 2 horas para sair, a alimentação veio fria, o pessoal tudo atrasado, a hora de aterrissar teve vários problemas, etc. Ou seja, uma viagem que era para durar aí 2 horas, por exemplo, durou quase 4 e deu aquele sério problema. E aí, uma série de problemas que deu. Mas aquilo era para inaugurar a empresa. Como é que deu tudo errado? Depois ele sentou com todo mundo e falou assim, isso tudo foi tramado. Porque você imagine, se fosse o seu cliente, como é que ele se sentiria dentro de uma situação dessa. Se coloque no lugar do outro para você saber como ele se sente. Isso é uma cultura organizacional. Quando uma pessoa tem a preocupação de se colocar no lugar do outro que está recebendo aquele trabalho. E isso acaba influenciando diretamente na cultura de inovação. Senhores, um ambiente não propício à inovação, onde aquele sistema que existem pessoas, que você dá uma ideia, ele diz que é dele. Você tem uma proposta, as pessoas falam que não dá, e depois você vira as costas, a proposta foi realizada. Isso tudo não é um ambiente de inovação. Isso não dá para ser. Então, isso existe ausência de comportamento e regras que favoreçam a inovação. Então, as pessoas acabam deixando de ser inovadoras. Acaba acontecendo aquele caso do cara que morre aos 40, mas ele precisa daquele salário, ele vive ali e vai ser enterrado aos 60, né? Ele perdeu o gosto. A gente tem até um outro termo que não pode usar aqui, né? Mas O tesão é aquela sensação maravilhosa que a gente tem diante de algo que nos causa... Perdeu o gosto por aquilo, né? Bom, isso é uma cultura de inovação. Para se ter uma cultura de inovação, que vai influenciar diretamente na criatividade, precisa ter um ambiente propício que favoreça isso. Os senhores estão cansados de conhecer empresas que fazem desta forma, né? Google, uma série de outras, que a gente não precisa citar nomes aqui, apesar de já ter citado uma, né? Já avisei que vai dar merda isso. Bom, mas que criam ambientes específicos para a inovação, onde as pessoas podem fluir, porque um pensamento inovador e criativo, ele tem problemas com regras de horário, com regras de atividade. Como é que você quer que um sujeito seja criativo? Se ele entra, ele bate o cartão às 8, ele bate de novo às 17, se ele for no banheiro, ele tem que pegar uma fichinha, se ele for tomar um café, ele tem que ir num horário determinado, ele tem que fazer isso.
você vai criando regras que não são próprias de um ambiente inovador. Não quer dizer que um ambiente inovador seja uma bagunça também, não é bem esse respeito. A cultura de inovação só terá terreno fértil para estabelecer processo alinhado, focado, se não existirem obstáculos. Quando aparecem obstáculos, a cultura de inovação deixa de existir. Muitas vezes esses obstáculos são ocultos e que possam barrar as saídas, as ferramentas, as ideias, acabam deixando de proliferar. Se você tiver um ambiente onde isso não é saudável, onde isso não é possível de acontecer, você só tem a ganhar uma coisa: dor de estômago e problema de pele. Você vai morrer nesse lugar que você trabalha. Inovar é diferente de novidade. Pequenas empresas têm muita sede e buscam coisas novas. Isso é novo, vamos lá atrás, vamos não sei o que. Não, isso não é inovar. Isso é cópia, né? Inovar é fruto de processos e nessas empresas eles nem sempre estão bem definidos. Inovar não é pegar a coisa dos outros e começar a aplicar direto, entendeu? Tem que ter um ambiente propício que favoreça a sua criação. Não confundir, lembra, que inovação parte do princípio de que existe um objetivo a ser alcançado. Por isso existe um cronograma, pontos de checagem, né? Definição de direção, velocidade certa, para chegar a um determinado resultado. Não é simplesmente deixar um monte de gente tentando inovar que não se chega a nada, mas, óbvio, lembra, inovação tem que ter produção, tem que gerar algum tipo de dividendo. Então precisa ser checado, opa, tá dando certo, não tá, vamos mudar o rumo, vamos pegar para o outro lado, tá beleza? Isso é o que a gente chama de cultura de inovação. Um abraço.